momento de buscar reforço escolar para o nosso filho. Vamos lembrar que a gente já abordou aqui no nosso lição de casa em outros momentos, contexto pandêmico, dificuldade de ensino remoto, dificuldade dos pais muitas vezes em assessorar os filhos, porque não é a mesma coisa de estar no presencial. A gente já falou sobre tudo isso, mas como identificar que agora não tem jeito? A gente vai precisar desse apoio, que é o reforço escolar. Vamos descobrir agora no Lição de Casa com Fabiana Sena. Fabiana, boa tarde. Boa tarde, Fernandinha. Eu já estou me preparando para quando chegar na fase de divisão, ir para o reforço escolar, porque eu aprendi de um jeito, pegava de um... Né? Hoje tudo está diferente e muitos pais também reclamam dessa dificuldade de ajudar os filhos nas atividades pedagógicas, porque a maneira como a gente aprendeu no passado mudou, né, Fabi? É verdade. Pode ser um grande fator que auxilie o reforço escolar? Pode ser sim. Na verdade, assim, Fernandinha, e quando você falou em relação a... Estamos chegando no segundo semestre, alguns pais preocupados, e eu acho bom quando os pais estão preocupados, né? Eu acho que esse já é um bom começo, né? E como a Fernandinha falou, muitas vezes existem alguns conteúdos que começam a ficar mais complicados para o pai trabalhar em casa, ajudar em casa. É momento de reforço? Sim. Eu vejo o seguinte, o reforço ele tem hoje um suporte fantástico. Na verdade, graças a Deus que há muitos aspectos a gente tem o reforço para ajudar nas tarefas de casa, que muitas vezes os pais não têm tanta paciência de explicar, de estar junto, de acompanhar, de estabelecer uma rotina. Então, o reforço entra aí como um grande recurso, um facilitador para esse processo. Mas também, muitas vezes, existe sim crianças que têm mais dificuldades, Fernandinha. Dificuldade de aprendizagem mesmo, A dificuldade de aprendizagem. E quando essa preocupação chega com o pai, eu acho que é muito interessante o pai se alertar rápido, conversar com a escola e buscar um reforço, porque tudo aquilo que a gente começa cedo, a gente consegue resolver mais rápido. É verdade. Agora, Fabi, qual é o diferencial do reforço escolar em relação à escola, né? Que garante esse aprendizado da criança. Qual é o diferencial de um e de outro? Porque às vezes ela vai dizer, não, eu não vou nem ligar muito com o que a escola está dando, porque ele vai aprender no reforço. Não é bem assim, né? Não, de forma alguma. E até mesmo assim, nesse período de pandemia, criou-se uma moda entre os pais de assim, eu vou contratar uma professora particular para dar determinado conteúdo para o meu filho e não vou botar na escola. Também está errado, tá? Então, o que acontece? O reforço escolar, o nome já diz, é reforço. Né? Então, isso quer dizer que a base inicial, ela é da escola. Então, a escola tem um currículo preparado em cima hoje da Base Nacional Curricular Comum, que a gente escuta muito falando da BNCC. O que é a BNCC? A BNCC é o que rege, o que os alunos têm que aprender, né? O que ser direcionado nas suas habilidades e competências. Então, é a escola que detém desse recurso, né? E é a escola que ela acaba cumprindo com toda essa etapa que precisa acontecer na vida da criança. Então, não é somente, muitas vezes, Fernandinha, aprender as operações. Existe todo por trás que está em cima disso, que é observado e é acompanhada com a escola. O reforço hoje é importantíssimo. Hoje a gente tem crianças que muitas vezes está dentro da escola, mas ela acaba tendo ritmos diferentes. Não é que de repente a escola esteja errada ou de repente ela não está conseguindo aplicar o conteúdo. Pelo contrário, a escola está conseguindo aplicar. Mas tem criança que acaba tendo um ritmo diferente porque muitas vezes também não tem esse suporte em casa. Sim. Muitas vezes os pais não conseguem ajudar. Porque, por exemplo, eu recebi a semana passada no meu Instagram, uma mãe diz assim, Fabiana, como ensinar a tarefa de casa para o meu filho que não para? Né? Que é muito inquieto, eu não estou conseguindo, não está rendendo. Então, é uma criança que muitas vezes, quando vai para um profissional de reforço, vai conseguir, com técnicas, trabalhar com essa criança, ela vai conseguir cumprir com as atividades. Você sabe que esse mesmo relato que você está me trazendo, uma amiga comentou sobre com relação ao filho. Ela contratou uma professora particular para dar reforço, mas esse reforço era na casa dela, no horário contrário à escola. E ela observava que o filho se levantava todo minuto. Era para pedir água, era para ir no banheiro, era porque não sei o que lá. Então, ela começou a observar que essa modalidade de fazer esse reforço em casa não estava dando certo. Então, às vezes, até o ambiente pode influenciar o comportamento
comportamento da criança e o foco de atenção. Pode. Né, e inclusive é assim. E eu vejo aí, Fernandinha, pelo seguinte: a criança está no espaço dela. Sim. Então, de uma certa forma, é como a autoridade que estava sobre o professor, né, de reforço, ela não foi legitimada. Então, a criança, assim, eu estou em casa, então eu faço o que eu quero. Então, quem está de fora não vai poder mandar em mim, né? Vamos dizer. Eu levanto a hora que quer. Então, até isso é importante, né? Porque para uma criança hoje, que está sendo muito comum, inclusive, Sim. os professores irem na casa da criança, né? Então é importante até um trabalho da família para legitimar a autoridade desse professor em casa. Então existem regras para serem cumpridas, né? Que precisam ser estabelecidas. Outra situação importante da gente conversar sobre reforço é a questão, eu não sei se fala método, se falar pedagogia da escola. A gente sabe que tem construtivista, que tem interacionista, e entender qual é o método pedagógico, o plano pedagógico da escola e qual é o que o reforço traz na conduta da personagem, né, da professora ou do professor, é também importante, né, Fabiana? Para não estar tendo conflito de métodos. Sim. A metodologia da escola, ela precisa ter um acompanhamento também do reforço escolar. Porque, por exemplo, né, vamos para um exemplo do Vila. Sim. O Vila, ela tem uma prática socio-interacionista, é a nossa metodologia, certo? Então, assim, muitas vezes vai chegar um professor de reforço que vai alfabetizar a criança daquela forma muito tradicional, né? Da silabação, né? Aquela leitura ainda muito pausada, marcando lá a letrinha. Não é a forma que a gente trabalha. Então, isso vai acontecer um conflito. Então, o professor de reforço, ele precisa ter essa abertura para compreender qual a metodologia aplicada pela escola para dar continuidade. Da mesma forma, Fernandinha, também, quando a gente fala de metodologia, alguns pais que ainda têm aquele pensamento centrado em como aprendeu, aí tem hora que ele olha para o filho e diz assim, esse menino não está aprendendo nada. E aí diz assim, eu vou colocar num reforço porque eu acho que a escola não está rendendo bem. E aí, muitas vezes, também é outro conflito. Porque, na verdade, a escola tem a sua proposta, tem sua forma de ensinar. Toda metodologia vai chegar ao mesmo fim, Fernandinha. É só o caminho diferente. É só o caminho que é diferente. A minha pergunta para você, pai e mãe que está assistindo o programa hoje, você sabe qual é a metodologia do seu filho? Porque às vezes, Fabi, vai porque fulana indicou. Não, fulana disse que a escola é ótima. Você não comparou para ler a proposta pedagógica no contrato, nem sabe que está lá. Conversa hoje, para você mesmo. Como é que meu filho está aprendendo mesmo na escola? É socio-interacionista, é construtivista, é interação. Qual é a metodologia da escola do seu filho e da sua filha? Presta atenção, porque só a partir disso você pode criar algum conceito de valor da escola, né, Fabi? Com certeza. Adorei. Na verdade, eu adoro lição de casa, porque a gente traz tanta informação importante e quando sobra um tempinho eu consigo atender telespectador. A Ana Paula mandou a pergunta pra gente. Boa tarde, Fernandinha. Se a professora do reforço for a mesma da escola, dá certo? Olha, dá certo, né? Mas assim, muitas vezes não é o indicado. Sim. Porque a gente acaba confundindo um pouco a função dessa professora na escola e o que ela está fazendo de reforço em casa. Então, para a criança, existe uma confusãozinha aí quando acontece isso. Algumas escolas têm como regra o professor da escola não ser o professor de reforço, porque eles entendem uma questão ética, muitas vezes questão de provas e tal. Então, por exemplo, a minha irmã tem um reforço escolar. Então, ela ensina determinada série em um determinado colégio da cidade, mas ela não pega nenhum aluno da mesma série dela. Então, porque é uma conduta que eles têm lá. A mesma coisa a maioria dos professores, né, Fabi? Isso envolve uma conduta ética, né? Mas eu digo, e assim, Fernandinha, até mesmo nesse período de pandemia, a gente viu muito isso, né? Sim. Os professores pegando as crianças por conta que não tinha muito tempo de trabalhar. Mas também isso causa uma confusão na própria criança. Sim. Né? Ela não consegue separar o que é realmente um reforço, aquele que está sendo trabalhado mais para trabalhar a dificuldade, e o que realmente está sendo trabalhado em sala de aula. Então, se puder fazer uma opção distinta, é melhor. Distinta é melhor, é o melhor caminho. Fabiana está nas redes sociais com muitas dicas no perfil dela, @FabianaSena Monteiro. Do jeito que está escrito aí no rodapé da telinha, é um conteúdo muito rico, você tem muitas possibilidades de refletir sobre a educação do seu filho. E não deixa para chorar as pitangas lá em dezembro. Que aí, né, Fabiana? Lá em dezembro, meu Deus! Aí é o problema, muitas vezes vai ser necessário. Aí não dá para recuperar. Não dá, por enquanto ainda dá, né? Ainda dá. Obrigada, meu amor, até semana que vem. Deixa eu falar com o Fabiana,